Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Muito bom dia, 8 horas mais 9 minutos, 8 e 9 da manhã desta quinta-feira. Você está com o Primeiro Jornal aqui na Tirol FM. Hoje, 18 de agosto de 2016, 8 graus e 8 décimos a temperatura. Primeiro Jornal para Colégio Teutônia e Carnes Temperadas Dália. Pois bem, gente, foi realizado na última terça-feira uma audiência pública aqui em Teutônia, debatendo os pontos que a gente vem debatendo. Eu trabalho há 5 anos aqui na Rádio Tirol e há 5 anos o assunto é recorrente, que é a questão da nossa Via Láctea. Mas, pelo menos, uma esperança, uma luz do fim do túnel começou a ser construída nesta última terça-feira, quando estivemos aí reunidos. Eu digo porque foi o Poder Público Municipal, através da Câmara de Vereadores, representados pela presidente Mareli, também pelo Poder Executivo, lideranças da comunidade, debatendo com o secretário estadual do transporte. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa, é o secretário, né? Eu tenho dito aqui reiteradas vezes que quando a gente trata do trânsito em Teutônia, somos um grupo de palpiteiros, porque não conhecemos os dados técnicos da situação. Não vejo ninguém com parecer técnico para assumir uma coordenadoria do trânsito aqui em Teutônia. Realmente não há esse conhecimento de causa, mas pela primeira vez aqui em Teutônia tivemos sim o engenheiro do Dyer, né, Marli? Exato. E também o secretário. Bom dia, vereadora, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Vinícius, bom dia a toda a comunidade Teutônia que nos escuta, e agradecemos realmente por estar aqui e poder trazer um pouco dessas notícias aí para a comunidade. Marli, só para esclarecer, porque foi uma crítica que eu fiz nas últimas semanas com relação ao horário da audiência, né? Eu dizia que eu suspeitava que era em função da agenda do secretário, que deve ser uma agenda conturbadíssima, e eu falava que uma audiência pública não poderia ser realizada às 16 horas, porque se ela era pública, deveria de ter a presença da população, coisa que não acontece porque a maioria trabalha. Então, só por favor, já que eu fiz essa crítica, eu te dou espaço para que você possa explicar também, por gentileza. Exato, então assim, realmente foi por motivos da agenda do secretário. A gente teve que esperar o horário e a data que ele pudesse, né, estar vindo a Teutônia, e até registrar que é a primeira vez que um secretário, o conhecimento que nós temos, que um secretário de Estado vem ao município fazer uma audiência pública, né, a Teutônia. Não tivemos antes, né, e principalmente do trânsito, que é uma polêmica há muitos anos, nenhum outro momento tivemos essa oportunidade de estar com a presença do secretário. Já tivemos outras com representantes do Dyer ou da EGR, enfim, mas que daí não decidiam nada, né, então agora vindo o secretário, que é o responsável então para coordenar os trabalhos, para direcionar as ordens, foi muito importante. E nós tínhamos marcado já 2 outras agendas que tiveram que ser suspensas. Uma até ele relatou que foi por ter falecido o sogro dele naquele dia que estava marcado, então foi suspenso, e por isso que foi às 16 horas de terça-feira. Mas tivemos até representantes empresários, né, que compõem empresas aí na via, na lateral da Via Láctea, também representantes aí da cooperativa Languiru, tivemos alguns engenheiros participando, enfim, pessoas da comunidade também que puderam encaixar os horários e participar. Bom, e o reflexo disso é positivo, né? Até porque a primeira ação é justamente dessa forma que o secretário acenou, né, liberando pelo menos um estudo, né? Vamos agora diagnosticar, vamos ver o que é o problema. Um dos problemas levantados que me surpreendeu particularmente é a quantidade de entradas e acessos desses 17 quilômetros entre a Rota do Sol e a BR-386. O que de fato já poderemos sentir aí nos próximos dias com relação à Via Láctea, vereadora? Exato, nós até montamos um material, né, porque a Câmara de Vereadores já vem fazendo esse pleito há muito tempo, desde 2013, quando assumi então na Câmara de Vereadores, e antes, enquanto secretário de Saúde, a gente já tinha levado essas demandas, enfim, de tantos acidentes, de ver tantas vítimas fatais e ainda outras pessoas perdendo membros ou ficando paraplégicas ou então, enfim, cadeira de rodas, e que nos move para isso. Mas quando o Pedro Westphalen assumiu, a gente fez várias visitas, né, tentando audiências lá mesmo, levando aqui o executivo, levando lideranças da comunidade. E a nossa divisa, então, ela começa ali na Estrada Geral de Poces, né, até aqui na Rota do Sol. Depois, entre Poces e Fazenda Vila Nova. Fazenda Vila Nova, isso, né? Isso, tem um trecho. Então, neste pedaço aqui, foi nos relatado que temos aproximadamente 160
mais de 160 acessos diretos à Via Láctea. E isso que aumenta, então, o grande número de acidentes, mais os nossos trevos que são abertos, né? E também com a lateral deles, de alguns, assim, muito estreita, enfim. Então, o que foi direcionado, que a gente mostrou fotos de acidentes em cada ponto crítico, foi apresentado na audiência. Mostramos também um breve vídeo do acesso da RS, assim, para mostrar esses acessos laterais, e saímos com essa orientação. A partir de semana que vem, amanhã, eu farei um novo contato com o engenheiro do DAIR, o Rogério, que se fez presente, para saber o dia da semana que vem, que a equipe virá uma equipe técnica com um engenheiro de trânsito especializado que eles vão trazer do estado para juntar, com uma equipe de Teutônia que vai acompanhar, né? O sargento Radamés da Polícia Rodoviária, também do Corep, que é o Evandro Rosa, que é o presidente, mais um representante do Executivo, do Legislativo. Nós queremos acompanhar as visitas para ir mostrando, porque a gente está aqui no dia a dia, sabendo onde que acontecem os acidentes em cada ponto. Só para o ouvinte dar de conta, a cada quilômetro nós temos 10 acessos, né? Essa exato, média, né? Essa média. Se formos aí fazer um breve numeral aí para as pessoas entenderem o que é. E a gente não se dá de conta, né? A gente fala só dos trevos, né, Marli? Exato. A gente costuma falar da problemática dos trevos. Sim. E agora me chamou muita atenção desse número de acessos, né? Se for pensar, todo o acesso, né? Seja o acesso a uma empresa, o acesso a um bairro, o acesso a um loteamento, é muita coisa. Muitos loteamentos que se construíram na via e que hoje desembocam direto nessa Via Láctea. E se nós avaliarmos aqui esse trecho do Opa House até a Paquetá ou até o bairro Teutônia, o trevo de Teutônia, são muitos acessos. E nos últimos dias, nos últimos meses, a maior número de acidentes foi nesse trecho. Exato. Então, porque tem pedestre entrando, saindo, tem veículos entrando e saindo, e mais o fluxo, porque essa via ela foi pensada para ligar uma RS a outra, a BR, né? A Rota do Sol, a BR. E tem muito trânsito intenso de caminhões que vem de Westfália, que vem de Boa Vista do Sul, ou até mesmo Garibaldi, que vem para cá para acessar Porto Alegre, pegar o Porto ou outra região aqui do estado, né? Triunfo, por exemplo. E aí esse trânsito que vem para buscar esse acesso, né, de cortar e ir para a BR, ele vem num fluxo de velocidade e aí ele é cortado por o fluxo interno urbano que se tornou a Via Láctea. Então, depois de apresentar os dados, realmente o secretário ficou impressionado. Ele disse que não sabia que era realmente desta condição que estava a nossa via e que precisaria melhorias urgentes, acenando com, primeiro, então, essa vistoria técnica para ser avaliado. Já de antemão nos comunicou que alguns desses acessos vão ter que ser fechados e a gente concorda, por mais que a comunidade possa ter resistência, nós vamos ter que entender e acolher essa ideia. Eu até postei aí nas redes sociais, eu quero segurança na Via Láctea e você, então acho que é uma consciência que nós vamos ter que criar todo mundo. Se nós queremos segurança, nós vamos ter que fazer mudanças, e as mudanças no primeiro momento elas vão inquietar, vão incomodar, mas depois a gente acostuma e se adapta, né? E então fechar alguns acessos, a implantação de lombadas eletrônicas, talvez próximos a esses trevos, os pontos mais críticos. Até porque, né, Marili, ao mesmo tempo que tem que fechar acesso, esses acessos são muito próximos um do outro, né? Se nós formos pensar nesse trecho que tu acabou de citar, eu sei porque minha irmã mora ali, nós temos aí metros de distância um do outro. Eu disse, são 10 por quilômetro. Então, a pessoa não vai ter que andar 5 quilômetros para sair do seu loteamento. 10 quilômetros. Não, vai andar uns metros a mais. E a gente pede um pouco de coerência à população, então, né? Que por uns metros a mais, um acesso aqui, outro ali que vai fechar, você talvez vai ter que cruzar 2 blocos, duas ruas, 2 quadras, para andar 100, 200 metros a mais. Então, pela proximidade dos loteamentos, né, e dos acessos, você não vai ter que andar 5 quilômetros a mais, serão alguns metros a mais. Acho que dá para pedir da população, né? Esses dias eu estava saindo do município de Colinas e daí tu tem que acessar a BR-386, vai até Lajeado, lá onde era Pomedil ali, tem que fazer o contorno e volta. E quando tu tá em Lajeado e quer ir para Colinas, tu tem que ir até no trevo de Estrela, lá no viaduto, faz o contorno e aí tu vai para Colinas. E os moradores de Colinas fazem isso todo dia. Sim. Então é essa ideia que nós vamos ter que construir. Nós vamos andar daqui a pouco, né, uns metros para acessar um trevo, para atravessar com segurança, do que sair direto na via, poder perder a vida, como está acontecendo. Tu já falavas aqui em relação ao fechamento desses acessos, lombadas eletrônicas, mas o primeiro momento, né, Marília, até para deixar claro para o nosso ouvinte,
para não causar uma outra expectativa, é o estudo, né? Nós vamos ter um diagnóstico, né? Quando tu vai no médico, o médico vai lá e te dá um diagnóstico. Então nós vamos ter esse diagnóstico aqui de Teutônia, até porque, repito, né? Nós não temos o mesmo conhecimento e não enxergamos as mesmas coisas que o engenheiro de tráfego, o engenheiro do DAIR ou da EGR tem. Então acho que é importante. Esse primeiro passo, ele vai começar a ser construído quando? É nos primeiros dias já esse estudo? A partir de semana que vem. A partir de semana que vem, né? Foi destinado que a equipe vai estar aqui para fazer esse estudo. E aí também, você comentou muito bem, Vini, o engenheiro que estava aí do DAIR, o Rogério, ele explicou que nessa avaliação da via, o que para a instalada de lombadas eletrônicas, eles precisam fazer a verificação de velocidade para ver realmente o ponto mais crítico. E muitas vezes, quando a equipe vai para a rua, isso ele disse, que a polícia, me desculpe, mas eu vou ter que falar isso. Quando vai para a rua, eles vão lá com o equipamento para medir a velocidade. Quando o condutor vê e é um policial que está fazendo, e aí ele reduz a velocidade. E ele disse, em muitos pontos que nós mandamos fazer essa verificação de outras rodovias, não nos provou que tinha alta velocidade, não precisaria, e eles têm que comprovar que sim, que ali tem alta velocidade, que precisa implantar um redutor de velocidade. Então ele disse, a gente até vai ter que avisar a comunidade para que naquele dia não reduza a velocidade para realmente a gente avaliar, né? Então são detalhes que precisa ser um diagnóstico bem preciso. Outra questão, a sinalização da via, porque eu fiz um vídeo amador, eu mesmo, no meu celular, de carona, andando de carro, eu de carona, de dentro do carro. E foi num horário de 11 horas da manhã agora, na terça-feira, então não tinha muito trânsito. O que pôde ver que trechos da via não tem sinalizador no chão, que poderia estar proibindo ultrapassagem, até nesse trecho aqui do Opa House até no bairro Teutônia, poderia ter redutores de velocidade no meio da via para impedir a ultrapassagem, e não tem. Então, o alargamento do acostamento, melhoria... O acostamento está deteriorado, né? Não tem acostamento praticamente nesse trecho que a gente citou, que é o que eu particularmente trafego durante a semana, diariamente, praticamente, realmente não tem acostamento, não tem. Literalmente. Exato. E um trânsito intenso que daí o condutor que tem que ingressar daqui para Teutônia para a esquerda, ele vai ter que primeiro ir para a direita para o acostamento, daí ele vai ter que olhar para os dois lados e ficar ali atento para poder atravessar. E isso a gente apontou, nós buscamos fotos, né, que a gente foi fazer da RS de Cruzeiro. E lá eles têm um refúgio central que chama, né, faz 3 pistas. E aí então foi uma sugestão apresentada que talvez nesse trecho seja implantada. Então, por isso que a gente quer acompanhar essa visita de campo, a visita técnica lá, caminhar na Via Láctea e ir mostrando os pontos críticos para a equipe do DAIR, e aí depois sentar e avaliar também, assim, sugestões dessas melhorias. Há uma discussão, não sei se chega a ser discussão, Marili, mas a questão do DAIR com relação ao DAIR EGR, quem é que assume essa Via Láctea? Hoje acho que me parece que hoje voltou pro DAIR, né? A responsabilidade é do DAIR, sim, uma vez que foi feito por um decreto na época do governador Tarso ainda, que a EGR assumisse, porque primeiro quem mantinha era o pedágio da 386, né? Por uma concessão, então ele fazia manutenção aqui e investimentos. Aí passou para a EGR e depois o Tribunal de Contas, não sei, por uma questão de legalidade, não é permitido que a EGR faça investimento, porque esse trecho da RS não paga pedágio, vamos dizer, não contribui, né? Mas a gente sabe que tem veículos que vêm lá de cima da serra, passa no pedágio Boa Vista e ingressa a Via Láctea. Mas então, por esse motivo, aí a EGR está fazendo só a limpeza e manutenção da via, não está fazendo investimento. E então, por isso que fica a responsabilidade do DAIR agora, o investimento, e aí o secretário assumiu esse compromisso, né, de estudo, médio e longo prazo, né? Curto, médio e longo prazo, vamos dizer, talvez num curto prazo, fechamento de alguns acessos, sinalização da via, e aí implantação de lombadas, e depois a longo prazo as rótulas fechadas, né, ampliação, que demandam maior investimento também, maior investimento e maior um estudo, o projeto e o investimento, sim, talvez alargamento da via em alguns trechos, né. E a questão também que foi sugerida e debatida sobre iluminação, porque eu acho que, e aí foi nos apresentado, a iluminação é responsabilidade do poder público, né? Então, porque é uma zona municipal. Mas, como o prefeito apresentou, que já, eu acho que em 2010 ou 2011, foi apresentado um projeto para o DAIR e até hoje nunca veio retorno de autorização, porque aí o DAIR tem que
ver se o projeto está viável, autorizar, e aí isso então o secretário também disse que vai buscar avaliar isso aí, onde é que está, porque essa resposta não podia ter sido... Isso me chama atenção, né? Tantos anos. Se o Dair esteve presente aqui, daí o prefeito vai cobrar do Dair, o Dair não sabe onde está, né? E já não é a primeira vez que o Dair vem em audiência pública sobre a Via Láctea, né? Exatamente, sabe do problema. Se o prefeito informa que foi repassado para o Dair um projeto, e esse projeto o Dair não sabe onde está. É realmente algo que chama atenção. Bom, Marília, o que vocês vão fazer enquanto vereadores? Você como presidente da Câmara de Vereadores de Teutônia, nesse ano de 2016, o que vocês vão fazer para que de fato, semana que vem, tenhamos esses engenheiros aqui? Porque muito se sabe, né, que quando se fala em poder público, especialmente estadual, eles criam uma expectativa e não confirmam. Exato. Mas o que vocês, e particularmente você, como presidente da Câmara de Vereadores de Teutônia, vai fazer? Tu falou agora há pouco que você quer acompanhar, né? Que você quer ir para a Via Láctea, caminhar e mostrar para seja lá quem for se fazer presente aqui em Teutônia para esse estudo. Há uma cobrança já, de fato poderemos ter alguma coisa semana que vem de concreta? Já pedi essa pergunta, tu falavas que sim, mas o que vocês, enquanto vereadores, você e seus outros vereadores, que muitos deles estão envolvidos em campanha agora também, vão fazer para cobrar do Dair, do governo do estado, da IGR, ou sei lá de quem for, para que de fato nós possamos não acontecer que nem o que aconteceu com o prefeito, né? Agora você acabou de citar que o prefeito mandou esse projeto de iluminação e o Dair sequer sabe que ele está lá, o projeto. Então, para que mais uma vez não caia por terra, que vocês, enquanto poder público, vão fazer, Marília? Assim como a gente já fez várias ações, eu acho que esse ano, essa audiência pública, para mim, enquanto presidente da Câmara, é um grande feito. Poder estar com a comunidade ali, né, pelo menos os representantes das comunidades, lideranças, reunidas com o secretário de Estado, com o Executivo, e tendo essas, então, sugestões que a gente opinou, esse material que a gente já juntou, e a Câmara de Vereadores, eu com a equipe ali, a gente foi a campo, fotografou, buscou reportagens aí que vocês mesmos, fotos, para mostrar dos acidentes, enfim, é um documentário que a gente está juntando. E o contato, o acesso direto que nós temos com agora o secretário Pedro Westphalen, até por ser também do nosso partido, eu concorri a deputado federal e consegui então ter esse relacionamento, vamos dizer assim, essa proximidade, abrir portas, e isso ele sabe, foi o que eu disse quando ele saiu. Eu tenho o telefone do secretário, o telefone particular dos assessores dele e agora do Dair, do engenheiro também, que me disse que amanhã a responsabilidade é minha de ligar para ele, e vou insistir, como tenho feito, né, por isso que conseguimos essa audiência, para que na semana que vem a gente consiga, né, o mais breve possível essa visita técnica e, enfim, persistir na cobrança. E é o nosso compromisso enquanto representante de Teutônia, né, como você falou, eu não estou concorrendo, mas fui eleita para isso, para também atender essas demandas, né. O que o vereador faz, nós não podemos executar a obra, mas nós temos que cobrar, acompanhar, e isso a gente está fazendo, então, em nome de toda a população, porque nós queremos diminuir o número, não queremos mais ter vítimas fatais na nossa Via Láctea, né? Queremos realmente poder seguir na Via Láctea com segurança, que seja uma via que traga turistas, que a gente possa sair também para buscar recursos fora, mas com vida, né? Com qualidade de vida, saúde no trânsito. Sem dúvida, muito bacana, muito bem. Então, parabéns pela audiência. Repito aqui, né? Que a gente esclareceu logo no início, quem pegou a entrevista pela metade, eu havia falado durante a semana no horário da audiência, e a Marília acabou explicando para a gente também em função do horário da agenda do secretário, mas a importância de um evento como um todo, né? Então, parabéns, Marília, por essa iniciativa, e acho que é isso que é importante, né? Que a gente traga para discutir, né? Não dá simplesmente para deixar de lado, ficar cobrando de um governo ou de outro, seja governo municipal, seja governo estadual. Temos que partir para as ações, né? Exato, executar. E até registrar, assim, que foi questionado, alguém da plateia lá pediu para o secretário, me dê uma data para inauguração, assim, de uma rótula ou da implantação de uma mudança. Daí ele disse, olha, eu não vou dar data,
porque não é assim que eu trabalho, porque eu não vou prometer, mas nós vamos prometer sim, é a política da verdade, ele disse, de vir aqui, de fazer um trabalho certo, de olhar para vocês, de fazer esse enfrentamento, né? Por isso que a gente quer enaltecer que a presença do secretário, de ele mesmo ouvir das lideranças da comunidade. A gente conduziu assim por inscrição, que a plateia pôde se inscrever e opinar, sugerir ou questionar. E ele ouviu atentamente e em cima disso, então, agora ele assumiu o compromisso com a comunidade, né? De passo a passo ir fazendo essas melhorias. E avise ele, você tem o telefone dele, que iremos cobrar de forma muito contundente a de passagem. Tá bom, vereadora? Obrigado pela sua participação aqui conosco, sempre um prazer recebê-la. Tenha uma boa quinta-feira e até uma próxima oportunidade. Obrigada, igualmente. Um abraço a todos os ouvintes também. Uma boa semana, um bom final de semana a todos que se aproximam. Exato, se aproxima o final de semana. 8h29, primeiro jornal vai chegar no seu final. Agradecendo a sua audiência. Lembrando que essa entrevista estará disponível também no nosso site logo mais, no www.radiotirol.com.br. Você pode escutá-la de forma mais tranquila, para trazer todos os detalhes aí em função dessa audiência pública. Afinal de contas, nós teutonienses, pelo menos uma vez ao dia, ou não sei se é tão regular assim, mas em algum determinado momento cruzamos, passamos, trafegamos pela Via Láctea. O que a gente quer, com certeza, são as melhorias que foram prometidas e que a comunidade almeja também. 8h29, gente, vem aí o JD trazendo mais um destaque no esporte, e eu retorno às 11h15, e é o JD também quem assume a programação da Tirol FM, trazendo as informações e a música do Rádio Mix. Aproveite seu dia, até mais.